Elas falam em sustentabilidade, mas promovem o desmatamento em terras indígenas e a violência contra as etnias. O relatório Os Invasores, produzido pelo De Olho nos Ruralistas, identificou 1.700 sobreposições de fazendas em 213 terras indígenas. Bancos, fundos de investimento, grandes produtores de soja, gado, cana, madeira, frutas, formam uma cadeia global que incide nas terras de quem mais preserva o planeta. As sobreposições têm digitais dos 5 continentes e das 5 regiões brasileiras. Somam 1.180.000 hectares. É o tamanho do Líbano, o dobro da Palestina. Essas digitais são do capital, não apenas de fazendeiros locais medievais. E tem nome grande nesse leque, da estadunidense Bunge à francesa Lactalis, do grupo japonês Sojitz, a norueguesa Subsea, do fundo de investimentos Mubadala, a um sheik dos Emirados Árabes. Tem os donos da Ambev. A maior parte das áreas sobrepostas não produz nada. Naquelas onde o agronegócio diz produzir, mostramos que 56% são ocupadas por pasto, outras 35% por soja. A invasão já resultou no desmatamento de 47.000 hectares entre 2008 e 2021, uma área do tamanho de Andorra. A empresa diz que é o dono, mas não é. Nós que somos o dono. O cacique Olímpio fala da terra indígena Porquinhos, dos Canela a Panjecra. Nossos cartógrafos mostram que essa é a terra indígena mais destruída, com 19.000 hectares desmatados. São fazendas e fazendeiros de empresas como Cooper Steel e Ferro Gusa do Maranhão, que fizeram a mata virar carvão. De um sócio da Batavo, da francesa Lactalis. O Maranhão tem seu simbolismo. É um estado que tem cerrado e compõe a Amazônia Legal. As áreas de sobreposição em terras indígenas por lá são enormes. Em quantidade de sobreposições, quem lidera é o Mato Grosso do Sul, com 630. Só lá são 240.000 hectares. É a terra dos Guarani Kaiowá, de muita humilhação e muita violência. Veio com o pessoal e atirei atirando. Começou 10 horas o tiroteio e acabou 2 horas. O dia 14 de maio de 2016 ficou marcado como o massacre de Carapó. Centenas de Guarani Kaiowá em retomada de terras na aldeia Teicoê foram surpreendidos com 40 caminhonetes com homens fortemente armados. Nesse dia, o indígena Clodio de Aquileu Rodrigues de Souza, de 26 anos, foi assassinado com 2 tiros. 6 indígenas, entre eles um de 12 anos, ficaram gravemente feridos. Alimentos, barracas, roças e equipamentos foram destruídos. O cacique Marauê Caiabi falou com este observatório sobre a realidade apontada pelo dossiê Os Invasores, diretamente do Mato Grosso. Pelo que eu sei agora, tem fazendeiro lá dentro, uma plantação de soja, e tem daquela área da região lá, tem madeireiro sim, tirando madeira, então tem invasão sim. Lá, a sobreposição é com a SLC Agropecuária, a maior empresa brasileira do agronegócio. Do agro, esse que esconde a palavra negócio e seus tentáculos violentos. A lista de empresas em conflito com os povos originários é enorme e se espalha pelo país. Os Tremembé, no Ceará, sofrem com a do Coco, uma empresa divulgada nos Estados Unidos por estrelas como Madonna. Os Cocama e Ticuna, no Amazonas, sofrem com a gaúcha BR Arbo, que tem ligações curiosas com determinados políticos e empresários da Itália. Os Guarani e Mibiá de Santa Catarina veem a empresa Arroz Urbano plantar nas suas terras. Em São Paulo, os Guarani são pressionados pelos investimentos do fundo Mubadala. De norte a sul, a história de exploração dos territórios indígenas se repete como nos tempos do descobrimento, mas agora com um novo tempero: o marketing global da sustentabilidade. Acredita? Quem quiser. O dossiê Os Invasores mostra com detalhes, cartograficamente, como as sobreposições estão relacionadas ao desmatamento e ao assassinato de indígenas. De olho nos povos indígenas, de olho no capital, de olho nos ruralistas.
De um lado, 2.000 camponeses sem terras. De outro, pouco mais de 150 policiais militares armados. Em abril de 1996, o Brasil assistia às cenas do massacre de Eldorado do Carajás. Claramente premeditadas, as 19 mortes tornaram-se um marco da luta pela reforma agrária no Brasil. Eu sou a Luma Prado e convido você a assistir a mais um episódio do De Olho na História. A história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. Essa cena do massacre de Eldorado do Carajás, ocorrida em 17 de abril de 1996, foi repetida diversas vezes pela mídia na ocasião. Era a primeira vez que o Brasil via, em rede nacional, policiais militares disparando contra camponeses sem terra. Massacres como o de Corumbiara, que já foi tema do De Olho na História, não haviam sido registrados no momento da violência. O vídeo, gravado escondido pelo cinegrafista que acompanhava a repórter da TV Globo de Marabá, não mostra tudo. Alguns apontaram esse momento como o início da ação policial, mas, na verdade, o avanço dos camponeses em direção aos PMs foi uma tentativa de resgatar o corpo de Amâncio dos Santos Silva, que, por ser surdo, não ouviu os primeiros disparos e sucumbiu. O que aconteceu depois foi 3 horas de terror. Para, só tem mulher e criança aí dentro. Só tem mulher e criança lá. Só tem mulher e criança. Para de atirar, só tem mulher e criança. Com a estrada fechada dos dois lados, ninguém conseguiu fugir. 19 camponeses sem terra morreram e mais de 60 ficaram feridos. 2 deles morreram anos depois em consequência da violência. Hoje eu não posso trabalhar, eu não posso pegar uma enxada, não posso pegar uma foice, eu não posso fazer serviço nenhum, não posso abaixar a cabeça, né? Eu estou conversando com você aqui, eu estou com a cabeça doendo, entendeu? Eu não posso ter alegria, não posso ter raiva, né? É assim. Naquele 17 de abril, os camponeses faziam uma marcha do sul do Pará até Belém para reivindicar a desapropriação do complexo de fazendas Macaxeira, uma extensa área improdutiva. Eles haviam fechado a curva do S em Eldorado do Carajás. Eu nunca acreditei que aquilo fosse um massacre, aquilo foi uma chacina que o governo mandou fazer com nós. A sensação de ser Alcione vem da falta de assistência aos sobreviventes e às famílias dos mortos e da impunidade. 155 policiais militares foram a julgamento. Apenas 2 comandantes da operação foram condenados. Coronel Mário Colares Pantoja, a 228 anos de prisão, e o Major José Maria Pereira de Oliveira, a 158 anos. Eles só foram presos 16 anos depois do massacre. Coronel Pantoja morreu de Covid em 2021, após passar cerca de 3 anos em prisão domiciliar. Major Oliveira, desde 2018, usa a tornozeleira eletrônica em casa. Outros 153 policiais militares foram absolvidos. Nem o capitão Raimundo Lameira, que aparece em primeiro plano segurando uma metralhadora, foi condenado. Detalhe: os policiais agiram com uma tarja, escondendo seus nomes nas insígnias. A resposta do então presidente Fernando Henrique Cardoso foi acelerar algumas desapropriações de terras. Entre elas, a área reivindicada que se tornou o assentamento 17 de abril. Mas apenas em 2007, 11 anos depois, o governo do Pará decidiu pagar uma pensão para as vítimas. Dentro do movimento, no entanto, o sentimento de união e luta se ampliou. Uma pessoa só vai conseguir uma terra. Então, hoje eu não tenho terra, porque na época eu era de menor, não podia colocar o cadastro no meu nome. Então eu coloquei no nome do meu pai. Hoje o meu pai tem uma terra muito boa. A terra dele é 5 alqueiros. Tem uma represa que é uma maravilha. E não tinha por que desistir, porque sempre vai ter essa luta. Hoje, essas famílias produzem alimentos orgânicos que são vendidos nos municípios próximos. O assentamento conta com posto de saúde, escola e um pequeno comércio. Desde então, os movimentos sociais adotaram a data para a jornada de lutas Abril Vermelho pela reforma agrária, alimentação saudável e justiça social. Assim,
Apesar das dificuldades e tristes lembranças, a luta se renova com as novas gerações. Contra o presente, trazer a história da luta do povo guerreiro nas mãos. Para saber mais sobre as histórias envolvendo a luta dos camponeses pelo direito à terra, assine o nosso canal. Clique na sineta para receber as notificações. De olho nos camponeses, de olho na história, de olho nos surrealistas. Sabor do fruto, o riso, descanso, a mesa farta, outro amanhã, amanhã. Quando eu faço um mar de amor, é um contraponto. É justamente para todo mundo pensar, é um mar de sangue? Você está entendendo? É essa pergunta que todo mundo vai se perguntar. Tava na hora que começou os tiros. E aí, como é que foi? Foi uma tragédia, eles deram muito tiro, não queria saber quem era morador, quem era bandido, quem era criança. Eles estavam apertando o aço pra cima de nós e não queriam nem saber, porque eles falaram que a partir de meia-noite ninguém entra, ninguém sai da favela, e por isso que tá todo mundo aí fazendo essa rebelião aí pra eles sair da favela. É uma ação irresponsável que trata a favela como arena de guerra. Não tinha nenhum sentido a polícia agir como agiu hoje, madrugada e hoje pela manhã, e está agindo durante o dia. Não tem nenhum sentido a polícia permanecer aqui com essa força bélica e monstruosa, simplesmente para coisa alguma. Atenção, morador, venha pra rua, morador! O ato é seu! Jonathan Farias da Silva, de 16 anos. José Everton Silva de Oliveira, de 21 anos. Renato Alexandre Melo da... A gente está querendo chamar a atenção para as mortes. A gente não está querendo separar pessoas que são inocentes de pessoas que não são inocentes. Na realidade, o que é importante pensar é que são pessoas moradoras que a polícia entrou e matou. Mas a maioria dos mortos não foi em confronto. A polícia entrou nas casas e executou as pessoas. Dentro da van. Eu moro aqui. Em frente à igreja, Assembleia de Deus. Aí pra lá já é quadra. Aqui é a cozinha, são 4 cômodos. Aqui é a cozinha. Aqui é o quarto que a gente dorme. Cama triliche. Meu pai levou um tiro. Em menos de um mês ele já estava sentado na van de novo, trabalhando. E aqui é o outro quarto deles, do meu pai e da minha irmã. Eles pararam e ligaram o farol bem alto na nossa direção. Eu fui ao encontro deles. Eu levantei a mão. Aí no meio do caminho, eu voltei para trás. Eu não prossegui. Eu acho que, graças a Deus, que Deus é na minha vida e na vida dele, se eu continuo pelejando naquele socorro, hoje nós dois não estariam aqui para contar essa história. Eu tenho certeza que não. Porque automaticamente eles vão matar a gente. Eles sabem o que eles fizeram com a gente. Para mim é difícil eu passar na rua onde ele foi baleado. É muito difícil. Eu passo às vezes porque eu sou obrigada a passar, mas
eu quero chorar, eu me tremo toda. Nesse dia que meu pai tomou um tiro, o pai da minha amiga morreu. Chegou do trabalho, 5h da manhã, quer dizer, indo pro trabalho. Aí foi a polícia e falou, tá saindo de casa por quê? Já no beco, já matou o cara no beco. Os polícia da Bota nem perguntou nada. Ele falou, sou trabalhador, não vou abrir a minha porta. Os polícia arrombou, mataram, quer dizer, primeiro mataram pra depois perguntar alguma coisa. Primeiro eles matam, depois pergunta. Aí eu te pergunto, o que você resolveu disso aí? Nada. O governo não fez nada. Aí que vem, por exemplo, um garoto jovem da família dele pode se revoltar e entrar pro tráfico. Aí o governo fala que os jovens estão se revoltando. A filha dele se revoltar e entrar pra prostituição. Aí a culpa é de quem? Da gente que mora aqui? Os filhos ficaram revoltados com a situação, entendeu? Ficaram revoltados, mas aí o que eu fiz? Procurei passar tranquilidade. Foi isso. E sempre conversando com eles que não é para esse caminho, é para outro caminho. Caminho de paz. Medo do quê? O que você tem medo? Eu tenho medo de quando eu tô saindo, às vezes eu não sei de que tá acontecendo alguma coisa, eu saio e tomar um tiro. Eu tenho medo de quando fica dando tiro, aí não tem pra onde correr. Eu tenho medo que aconteça alguma coisa com as crianças que estão na rua, dando tiro. Só isso. Eu tenho medo quando começa a dar tiro de madrugada, aí o meu pai ele chega de madrugada. Eu tenho medo. Mamona? Eu tenho medo de sair pra rua e não voltar mais. Eu tenho medo disso. Você, João? Eu tenho medo de tomar um tiro na rua. Surpresa. Você, Dada? Eu tenho medo que minha irmã tome um tiro. É, Dona Isabel. Vambora, bora levar ela. Vamos te deixar, Raquel? Sabia? Bom, quem mais? Só para frisar deles. 254-3954. 254-3954. 295-3242. 425-5499. Beleza. 522-4533. 522-4533. 945-2422. Isso, estão ótimos hoje. As marcas são invisíveis internas. Não é? No dia seguinte, tudo retoma ao normal. Não tem mais caveirão, não tem mais guerra, tudo bem. Mas as marcas internas são as marcas do não aprendizado, as marcas das síndromes, as marcas dos bloqueios. Essas são as que vão ser visíveis um pouco para frente. A criança para de falar, ou a criança começa a não aprender, ou a criança não quer mais ir à escola, enfim, acontece de várias maneiras. Nós temos no Brasil um número muito grande de crianças traumatizadas pela violência. Se não for, digamos, conversada, falada ou mesmo tratada em alguns casos, isso fica para a vida. Tem criança, eu tive aqui 2 crianças que endoidaram, eu tive uma professora que surtou, que está de licença, que não aguentou o peso, a guerra. Quem mais quer falar alguma coisa? Eu vi, João, indo para a escola, eu vi ali perto da Jerusalém, indo para a Avenida do Brasil. Aí eu tava indo pra escola, aí tinha um monte de policial lá embaixo vindo da Avenida do Brasil, aí tinha 2 bandidos sentados assim, aí eu olhei lá embaixo e vi o policial e já entrei na outra rua. Aí na hora que eu vi assim, 3 tiros, aí bateu assim na cabeça do menino, assim, parece que explodiu a cabeça dele. Aqui? Estourou, é. Tem muito ali tempo? na Avenida Brasil. Não, tem uns 1 ou 2 meses, por aí. Quer botar, Lúcio, alguma coisa? Ah, eu não sei. Aí tem que ver lá com a secretaria. Eu não sei. Eu tô aberta. Tá bom, obrigada. Tchau. Nunca fecho. Eu só fecho quando realmente acontece assim uma coisa como na semana passada que eu tive que fechar. Porque não era possível ter ninguém aqui dentro com tanto tiro, né, Matheus? Era muita coisa. Você ficou aqui abaixado, é? Você ficou abaixadinho aqui, sabia? Você ficou todo abaixadinho ali, né? E você ficava com medo, não tava? Então você ficou abaixadinho. Tiroteios na região. Vou chegar para cá para conversar com o Rodrigo. Olha, o problema atinge também outras instituições na comunidade. Essa foto aí é de uma das salas de aula do projeto UERE. Aí começou o confronto e a dona Ivone pediu para que a gente abaixasse. Ela aproveitou para
pra mostrar pras pessoas, aproveitou e tirou a foto. Mas é complicado, a gente faz sempre isso. A gente fica preocupado com as crianças. Não é só comigo. Tia, foi 4. Gente, procura no dicionário. No dicionário tira mais um. Eu também posso procurar no dicionário? É daqueles traficantes. Isso aqui é o caveirão. Caveirão. Do outro lado, Isabel, ficou uma folha, Isabel, eu botei no quadro. Um lado eu com as drogas, o cara vendendo. Um helicóptero, aqui ó, os caras vendendo a maconha, os traficantes, o caveirão chegando. Pedro, mas eu só queria que você escrevesse. Gosto, não gosto na maré. Eu vi que vocês vão desenhar aí. Oi, quer jogar? Eu peguei a bola. Vou jogar ali fora. Você tem uma namoradinha? Tenho, mas é grande. Sexta foi o nosso casamento. Vocês não foram? Não. Mas peraí, você beijou na boca? Sério? Cara, sério! Já beijei na boca dela. Foi! Porque tu não foi lá gravar pra tu ver? Beijar na boca, aí você faz mais o quê? Você dá carinho? Eu dou carinho pra ela, eu já comprei um carro pra ela de verdade. Um carro? É um carro. Foi R$1. Deu R$1 e foi. E ela gostou? Caro? Gostou. Foi caro não. Foi caro o carro não, foi R$1. Foi caro não. Foi caro o carro não. O carro era o carro era barato ou muito coisado. Então embaixo daqui, tô querendo me matar. Mas é de verdade aqui. Ai, por favor. Matou? Eu já matei. Tem um querendo matar. Porque tia mata uma vez só. Você matou quantos? 3. Foi muito rápido eu. Mas você já conversou com o policial? Você já falou com o policial? Já falei. E o que você falou pra ele? Não, ele queria me bater. Vem, puf. Socou na cara dele, ele morreu. Já matou um policial? Por que tá ficando assim? Porque eu acho que você tá inventando histórias. Tô nada. Nada? Tô nada. É verdade, é tudo verdade. É mentira. Não é mentira não, é de verdade. Isso. Vai vir outro policial aqui, é sério. Na sul, na norte, baixada oeste, política de ordem, terror, faroeste, rajada. Rico vai na crise de cantada na praça, moleque de escola manda bala, é foda. E olho vem, que olho vai, é moda. Jerusalém, faixa de Gaza, é moda. Linha do trem, moleque entorta no prato. Diabo diz, Hilário é uma cadáver, Highlander, mano, safota. Não pode nem, é exame, a cidade, identidade. Continuam morrendo pessoas todos os dias, familiares, vizinhos e não familiares e nem vizinhos também, das pessoas que passam aqui. E a gente está tratando isso como se fosse normal, as pessoas morrerem umas depois das outras em massa. Tem muita violência
caseira mesmo. Essas crianças sofrem até o ponto de não quererem mais estar naquele ambiente. E aí vem para a rua. A rua oferece um ambiente muito mais hostil do que a casa. Então você que apanhava do seu pai e da sua mãe em casa, você vem para a rua e encontra outras pessoas que vão te bater. As preocupações deles, da galera que mora na rua, é outra, né não, mano? Fala tu. O que te preocupa quando tu tá na rua? Se tu vai acordar vivo amanhã, esse nego vai passar por cima de tudo. Nós se preocupa todo dia, à noite. Como é que a noite é aqui? Fala tu. É muito estranho. Os policiais batendo em nós do nada. O policial, guarda também? A guarda. Fica falando que nós ficamos roubando aí na região, nós mesmo dorme por aqui, para por aqui. Como é que vocês vão roubar? Como é que nós vamos roubar por aqui? Ele passou com a moto. O polícia fez isso aqui, ó. Eu quero minha mãe e quero encontrar meu pai. Verdadeiro. Maxil, moda turbo, força, pá, pá. Esse monstro vai vir, pá. Esses monstros vai vir, Pex. Esse monstro vai vir, pô. Esse monstro vai vir, espada, Pex. Se não, esses monstros vêm, vai tomar soco na cara. Ya, ya, ya. Acabou.